O mundo está à beira de um abismo perigoso, e o que acontece no Irã pode definir o futuro de todos nós. Imagine o impensável, o uso de armas nucleares pela primeira vez em 8 décadas. Imagine o Irã abandonando o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Imagine os Estados Unidos reforçando sua presença aérea de forma agressiva, reposicionando esquadrões inteiros. Não são apenas tensões crescentes, é o risco real de uma nova corrida armamentista nuclear, onde as regras mais básicas da convivência global podem ser violadas sem volta. E os números não mentem. Inteligências artificiais avançadas analisaram a probabilidade de um conflito nuclear entre Israel e Irã, e os resultados são alarmantes, entre 0,5% e 1%. Pode parecer pouco, mas quando se trata de destruição em massa, até uma chance mínima é inaceitável. Enquanto isso, Trump se reúne com Zelensky, e o que o presidente ucraniano pede e o que Washington está disposto a conceder pode mudar o jogo geopolítico da noite para o dia. As negociações estão paralisadas, e a pergunta que fica é: será que Estados Unidos e Rússia finalmente romperam de vez? As notícias para Putin não poderiam ser piores. Aviões israelenses já estão posicionados na Europa. A França toma medidas emergenciais para conter a escalada, enquanto a inteligência russa falha de maneira espetacular, como no ataque a um navio americano no Báltico, com torpedos e minas. O sistema de espionagem de Moscou, outrora temido, agora parece desorganizado e ultrapassado. Mas o que realmente choca é a demonstração de poder israelense. Em apenas 48 horas, a Força Aérea de Israel neutralizou completamente as defesas antiaéreas iranianas e dominou o espaço aéreo do país, incluindo Teherã. Não foi uma operação comum, foi uma exibição calculada de superioridade militar. Enquanto a Rússia, após 3 anos e meio, ainda não conseguiu impor seu domínio nos céus da Ucrânia, Israel prova que, no século XXI, quem controla o ar dita as regras da guerra. Não com ondas de soldados descartáveis, mas com precisão cirúrgica, inteligência estratégica e tecnologia de ponta. E o contraste não poderia ser mais claro. O regime iraniano, assim como o de Putin, está podre por dentro. Corrupção descontrolada, infiltrações de inteligência estrangeira e execuções sumárias, como a de Ismail Fakhrizadeh, acusado de espionagem para o Mossad. Israel, por sua vez, não apenas intimida no campo de batalha, mas também em palcos internacionais. No Salão Aeronáutico de Le Bourget, em Paris, seu estande foi fechado sob pressão, com fabricantes de armas se escondendo atrás de cortinas negras. A mensagem é clara: nem mesmo contratos bilionários apagam o cheiro de Gaza e Teherã. A França, através de seu primeiro-ministro, deixou claro: armas ofensivas não têm espaço em eventos públicos. A democracia francesa? Ou simplesmente o medo de represálias? Enquanto isso, os Estados Unidos não perdem tempo. Uma segunda porta-aviões, o USS Nimitz, é redirecionada do Mar da China Meridional para o Oriente Médio, juntando-se ao Carl Vinson. 30 aeronaves de reabastecimento são deslocadas para a Europa, prontas para apoiar missões conjuntas com Israel. E as informações são de que Trump já teria autorizado apoio direto a um ataque à instalação nuclear subterrânea de Fordo, um alvo que Israel sozinha não conseguiria destruir. Tudo isso aponta para uma verdade inconveniente: a guerra com o Irã deixou de ser um cenário hipotético e virou preparação concreta. Israel não esconde suas intenções: desmantelar o regime iraniano de forma sistemática. Os ataques já começaram, desde a televisão estatal em Teherã até refinarias estratégicas. O Irã, por sua vez, ameaça com uma resposta nuclear e rompe acordos com a Agência Internacional de Energia Atômica, bloqueando inspeções em suas instalações. O diretor-geral da IEA alerta: a situação pode mudar a qualquer momento, e o risco de um descontrole é real. O mundo está se rearmando, e dessa vez com ogivas nucleares. Especialistas em segurança global soam um alarme: a era do desarmamento acabou. No seu lugar, surge uma corrida armamentista caótica, mais rápida e mais perigosa do que nunca. São quase 10.000 armas nucleares prontas para uso, enquanto Estados Unidos e Rússia abandonam os últimos tratados de controle. Os gastos militares batem recordes: 2,7 trilhões de dólares por ano e, até 2026, o último acordo de limitação estratégica estará extinto. O que vem depois? Uma escalada sem freios. Curiosamente, mesmo diante da pressão, o Irã sinaliza por canais árabes que está disposto a frear a escalada com Israel e retomar negociações sobre seu programa nuclear, mas sem a interferência dos Estados Unidos.
O Wall Street Journal observa que Teherã tenta reduzir as tensões, apesar dos ataques constantes, apostando que a moderação pode ser útil para ambos os lados. Enquanto isso, a inteligência artificial faz sua primeira previsão em tempo real sobre um conflito com potencial global. O risco é baixo, mas existe. E basta um erro de cálculo para tudo desandar. O mundo islâmico, por sua vez, está longe de unido. Enquanto o presidente iraniano clama por solidariedade contra Israel, países como o Paquistão fecham suas fronteiras com o Irã, 900 quilômetros de divisas interditas, sem prazo para reabertura. Comércio e exportação de combustível seguem parcialmente, mas a mensagem é clara: cada um por si. Essa é a unidade em que o Irã prega. Nesse cenário, apenas um líder global se destaca por manter diálogos com todas as partes: Putin. Ele foi o único a conversar por telefone com Netanyahu, com o presidente iraniano e com Trump. Um detalhe irônico, já que a Rússia nunca esteve tão isolada. Os Estados Unidos, por sua vez, congelam abruptamente os canais diplomáticos com Moscou. Reuniões para reabrir embaixadas são canceladas na última hora. O Ministério das Relações Exteriores russo expressa seu descontentamento, mas a realidade é que as negociações, já difíceis e infrutíferas, simplesmente acabaram. O que vem pela frente? Um Irã cada vez mais encurralado, um Israel determinado a agir, uma Rússia em declínio e um Ocidente que se prepara para o pior. As peças estão se movendo, e o tabuleiro é o mundo. A pergunta não é se algo vai acontecer, mas quando e qual será o preço. As negociações, congeladas desde fevereiro, não passaram de uma farsa diplomática. Os dois lados discutiram apenas detalhes técnicos, movimentação de diplomatas, congelamento de contas, serviços bancários, enquanto os pontos cruciais, como vistos, voos comerciais e devolução de propriedades diplomáticas, foram deliberadamente ignorados pelos Estados Unidos. Não houve concessões, não houve acordo. E agora, até esse diálogo superficial foi suspenso. Moscou culpa os anfalcões do Congresso e o Deep State americano, mas a verdade é uma só: os canais entre as duas maiores potências nucleares do mundo estão se fechando a cada mês. Se essa paralisia persistir, o rompimento será definitivo. Enquanto isso, Zelensky se prepara para uma reunião inevitável e explosiva com Trump. Nos bastidores da cúpula do G7 no Canadá, o tema não poderia ser mais urgente: um novo pacote de defesa para a Ucrânia. Uma das questões que discutirei com o presidente Trump é o pacote de defesa que a Ucrânia está pronta para adquirir, declarou Zelensky, com uma confiança que beira desafiadora. E estou certo de que teremos essa oportunidade. De qualquer forma, dependo disso. As palavras são medidas, mas o tom é claro: Kiev não aceitará um não como resposta. Antes da cúpula, uma escala estratégica, a Áustria, onde as autoridades locais ofereceram o país como possível palco para um encontro entre Zelensky e Putin, uma proposta que, sozinha, já revela o nível de desespero diplomático na Europa. Mas enquanto a diplomacia se arrasta, a máquina de desinformação russa trabalha a todo vapor. Desta vez, o alvo é o Mar Báltico. Segundo o Serviço de Inteligência Externo da Rússia, SVR, Ucrânia e aliados europeus estariam preparando uma encenação com torpedos e minas, um ataque falso a um navio americano, com munição soviética encontrada por acidente, tudo para culpar Moscou por uma agressão fabricada. Os britânicos teriam escrito o roteiro, os ucranianos executariam, e cúmplices do norte da Europa forneceriam a credibilidade. Convenientemente, não há provas, apenas a narrativa habitual de conspirações, espiões e um teatro geopolítico onde a Rússia é sempre a vítima. Demasiado conveniente. E como se a guerra não fosse suficiente, Moscou exige agora que a Ucrânia destrua as armas ocidentais como condição para a paz. Todos esses excedentes devem ser eliminados, declarou Alexander Grushko, vice-ministro das Relações Exteriores russo, como se fossemos todos ingênuos o bastante para acreditar que o Kremlin busca desmilitarização e não subjugação. Enquanto isso, 1.245 corpos de soldados ucranianos retornam à pátria, mas não sem uma crueldade calculada, misturados entre eles, cadáveres de russos, como se fossem um troféu macabro. É uma provocação para nos distrair, complicar a identificação e criar caos midático, denuncia Igor Klimenko, ministro do Interior ucraniano. Os restos mortais chegam em sacos diferentes, mutilados, às vezes em fragmentos. Mas a Ucrânia não tratará seus heróis como estatísticas: cada nome será confirmado, cada vida honrada.
Ao contrário do exército russo, onde os que não morrem por Putin são tratados como traidores, presos por se renderem, humilhados em cerimônias de vitória filmadas para câmeras que ninguém mais acredita. A Rússia, por sua vez, anuncia seu próprio balanço sinistro: 6.060 corpos repatriados. Um número que, segundo estimativas ucranianas, custará mais de 90 bilhões de hryvnias, 2 bilhões de dólares, em compensações. As trocas não serão mais feitas por trens, mas em filas, como se a morte em massa pudesse ser otimizada por logística. E a próxima batalha já está traçada, a dos prisioneiros. Zelensky revela o que parece um pesadelo: Moscou ofereceu trocar soldados ucranianos por crianças ucranianas deportadas. 3 anos de cativeiro russo transformam uma pessoa. Metade da vida útil de um superjet sem no ar. Falando em superjet, a frota russa está desmoronando, literalmente. Um avião da Azimut Airlines perdeu a cobertura do motor direito durante a decolagem em Vnukovo. O comandante, a caminho de Batumi, foi forçado a retornar, circulando por 1 hora até esgotar o combustível. Na semana passada, pelo menos 7 aeronaves russas falharam no ar ou não conseguiram decolar por defeitos técnicos. Às vezes, são vários incidentes por dia, como em novembro passado, quando 5 superjets quebraram simultaneamente. Não é uma crise, é um colapso anunciado. E se a aviação é um desastre, as operações militares são um circo. Veja como a 70ª Brigada de Fuzileiros Motorizados russa conquista em Kherson, barcos afundando em manobras antreinadas, soldados atirando para o alto no escuro, gritando obscenidades e afundando o próprio equipamento de propósito. Um vídeo exclusivo da Nesta mostra a realidade: enquanto prisioneiros de outras unidades remam com paus, esses especialistas enterram embarcações funcionais, como se fossem sabotadores infiltrados. No inverno, segundo relatos dos próprios Mobics, são empurrados para a água com equipamento completo, metade afunda, e ninguém se importa em resgatá-los. Não é treinamento, é um ritual de sacrifício disfarçado de tática militar. A guerra não é mais sobre território. É sobre sobrevivência e sobre quem aguentará ver seu mundo desmoronar primeiro.